Nosso culto hoje, ele é dividido em várias partes, né? Alguns cultos mais modernos deixaram algumas partes para trás ou deram uma outra roupagem, outra cara, mas no geral você tem o louvor, você tem a oração, você tem a pregação da palavra, né? E assim a gente presta o culto a Deus e muitas vezes as pessoas escolhem o local onde gostam mais de cultuar, não porque é mais propício para culto, mas porque o formato do culto agrada mais as pessoas. Eu comentei isso na aula anterior. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem cultuar a Deus, mas o foco, a atenção, o ponto ali principal acaba sendo a minha autossatisfação com relação àquilo que está acontecendo. Eu vou na igreja tal, porque na igreja tal canta músicas melhores, porque a equipe de louvor é melhor, o pessoal toca bem, o cantor fulano canta bem, né? Então eu acabo indo atrás de algumas coisas, infelizmente, não por estar focado em louvar a Deus, mas por estar focado em me agradar, em me sentir bem naquele local de culto. A gente não vai à igreja para nos agradar, a gente vai à igreja para louvar a Deus. Mas, infelizmente, não é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Agora, imagine se a gente vai prestar um culto e esse culto é um culto diferente, né? Se no lugar disso tudo eu tivesse um altar com o sacrifício de um animal, né, com uma cerimônia ali cheia de procedimentos, de rituais, né, incensário, um grande sacrifício em que o sacerdote degola um animal e queima ele no altar como oferta a Deus, né? A questão de matar o animal e queimar, isso aí a gente faz no nosso dia a dia, né? Talvez a gente não mate o animal, porque muitas vezes isso vem da fazenda já feito, do abatedouro já feito, né? E a gente faz o churrasco lá, queimar a carne é o famoso churrasco, né? E a gente faz isso para nos alimentar. Mas naquela época isso era feito como um sacrifício, como uma oferta a Deus, uma oferta que Deus se agradava, né? E a oferta, ela era feita, esta oferta de expiação, o dia da expiação, era feita uma vez por ano, né? E era uma das festas do povo judeu, e era o dia em que o povo pedia perdão por todos os seus pecados daquele ano, né? Então o povo se libertava, se livrava daquele pecado. E uma expressão, uma situação interessante, daqui a pouco a gente lê no livro de Levítico, esses procedimentos todos estavam lá determinados no livro de Levítico, como era feito, né? O livro de Levítico, ele era o livro, digamos assim, das regras para os levitas executarem. Os levitas eram aqueles que cuidavam do tabernáculo, cuidavam do culto, cuidavam do sacrifício, cuidavam desta parte religiosa. Motivo pelo qual até hoje a gente chama o pessoal que canta na igreja de levita. Mas não é só o pessoal que canta, não. É todo o pessoal que trabalha na igreja. Todos aqueles que trabalham, né, estão fazendo o serviço do que é antigamente daqueles da tribo de Levi. E além então desse animal que era degolado, na realidade eram levados 2 bodes à porta do templo, né? E um era para ser degolado e passar pelo sacrifício e como oferta a Deus, e o outro era enviado ao deserto para levar os pecados do povo para fora do arraial, para tirar do meio deles esses pecados, né? E esse bode era chamado o bode da expiação. O que era sacrificado era o bode da oferta,
E o que era levado ao deserto era o bode da expiação. Daí vem a famosa expressão que a gente usa no nosso dia a dia de bode expiatório. Fulano foi o bode expiatório, porque ele levou a culpa do que estava acontecendo. Então esse bode expiatório levava, digamos assim, a culpa do pecado em direção ao deserto, que tem outros significados que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Esse era o dia da expiação. Era feito uma vez ao ano, né? E ele era carregado desses significados. O nosso texto áureo, Levítico 6, versículos 6 e 7, e diz assim: E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando por isso culpada. Aqui a gente está falando do sacrifício pelos pecados de ignorância, né? Era esse sacrifício, esse formato de sacrificar animais para derramar sangue. A gente vai entender um pouquinho mais qual era a simbologia em cima disso. Era feito então para perdão de pecados. Eu fico imaginando, né? Cristo morreu na cruz e a gente vai ver que o sacrifício dele foi o que tornou, digamos assim, de forma definitiva a expiação dos nossos pecados. Não que a gente não peque depois disso, mas não é necessário que ele morra de novo para que os nossos pecados sejam perdoados, basta confessar. E eu fico imaginando o que a gente faz, qual é a nossa postura em relação a tudo isso, a relação ao sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Será que a gente tem... Eu não vou falar merecido não, porque nada que a gente pudesse fazer mereceria este sacrifício. Nós não somos merecedores de perdão, nós não somos merecedores de salvação, nós não somos merecedores de nada. Tudo veio para nós por graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é dádiva, é dado de graça por Deus, porque nós não temos capacidade de nós mesmos nos salvarmos. Eu fico imaginando o que eu tenho feito, o que nós temos feito perante esse sacrifício na cruz, né? Vamos pensar um pouquinho hoje então sobre esse culto lá em Levítico, né, que tinha esse ponto, o dia da expiação, o momento mais solene do ano, né? A situação, a solenidade mais, como se diz, principal do ano. Era feita de uma forma assim anual e era importante que o povo todo se envolvesse, ok? Bom, essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, clicar, baixar. Essa revista aqui é impressa, mas existe uma versão digital, então você pode acessar lá e baixar e acompanhar as aulas. Essa revista tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Torres. Estamos estudando o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e o que estes livros nos trazem de lições para o nosso dia a dia. A lição número 9, essa que a gente vai estudar hoje, fala da sua expiação trará ao Senhor, é o tema, né? E fala justamente, então, do dia da expiação. E o que é o dia da expiação? Desculpa. O dia da expiação está lá em Levítico 23, versículos de 26 a 32. Levítico
23. Então vê que lá desde o 6, versículo 6, está falando sobre sacrifícios, formas de fazê-lo, né, e o que eles significavam. Lá nesse tópico do capítulo 23 de Levítico, fala o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo, é como se fosse 10 de julho, né? Será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tareis, ofertas queimadas ao Senhor. Eu falei 10 de julho, mas seria como fosse na contagem do nosso calendário. Claro, o calendário judeu é diferente. Então, aos 10 deste sétimo mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. Não podia fazer obra. Para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não a afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo para vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde até outra. Celebrareis o vosso sábado. Então veja, no dia 10 era o dia da expiação. E era necessário afligir a sua alma, né? No dia 9, desde a tarde, voltando aqui, ó. Nenhuma obra fareis, sábado de descanso será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Então, do dia 9 à tarde até o dia 10 à tarde, era necessário que se afligisse a alma, né? A pessoa precisava ficar incomodada. Com o quê? Com os seus pecados. Era um momento para parar e pensar em tudo aquilo que eu fiz no último ano. Será que eu lembro de tudo aquilo que eu fiz de errado no último ano? De tudo que eu fiz no último ano que desagradou a Deus. Será que eu lembro disso tudo? Ou será que eu minimizo essas coisas? Né? E esse dia, então, era o dia mais importante. O sumo sacerdote era o mais alto, por assim dizer, né? Geralmente, não era o mais antigo, era lançado sorte sobre quem seria o sumo sacerdote, né? E esse sumo sacerdote, então, ele ia entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um local reservado no tabernáculo em que não se podia entrar. Ninguém podia entrar lá. Se entrasse indignamente na hora errada, Deus matava. Era morto por Deus. Só o sacerdote é que poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer o sacrifício, né? Ele levava o sangue sacrificial para fazer a expiação por si mesmo e pelo povo. Então ele tinha que primeiro pedir perdão pelos seus pecados, ofertar para Deus um carneiro, né? Para pedir perdão pelos seus pecados e depois ofertar um bode lá para o perdão dos pecados do povo, né? Era uma atividade que tinha um rigor muito grande, porque se não fosse feito de forma correta, o sumo sacerdote morria. Tanto é que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na canela, né? E a cordinha ficava lá para fora. E a roupa do sumo sacerdote tinha vários, como se fossem guizos de pendurados. De tal maneira que enquanto ele se movimentava, fazia barulho. Se ele parasse de se movimentar e ficasse quieto muito tempo, alguém ia lá e puxava a corda. Será que ele morreu? Porque não podia entrar para retirar o corpo. Porque era um lugar
extremamente sagrado, né? A Bíblia nos conta, e isso como se diz, algo que nos emociona. A Bíblia nos conta que no momento que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O que era o véu do templo? Era o véu que separava o santo dos santos. E ele se rasgou de alto embaixo. Deus nos deu acesso direto a ele. Não precisamos mais que o sumo sacerdote adentre ao santo dos santos para levar uma oferta de expiação pelos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Para esse dia, o povo precisava se preparar. Ele tinha que jejuar e tinha que parar de fazer qualquer obra. Quando a gente fala parar de fazer qualquer obra, é que a atenção do povo tinha que estar focada naquilo ali. Sabe, às vezes a gente vai para a igreja e está lá no culto, e durante o culto eu não consigo desligar do celular. Tem uma mensagem no WhatsApp, tem um post no Instagram, tem um e-mail que está para chegar, tem uma informação que estão me mandando e eu não consigo desligar do meu celular. Isso é totalmente condenável. Há coisas dessa natureza que Deus está condenando. Ele queria que o povo focasse a sua atenção nele. Ele queria que o povo não estivesse distraído com outras coisas. Não podia ter obra. O cara não podia estar lá preocupado com o campo que tinha que arar para plantar, que tinha que vender não sei o que tinha um serviço para fazer. Não era essa a ideia. A ideia era parar. Aliás, o sábado era um momento para parar e dar atenção a Deus, né? É o Shabá, é o descanso, é parar para louvar a Deus, parar para se relacionar com Deus, né? O sacrifício de animais era imprescindível na antiga aliança. No sacrifício havia a morte pelo derramamento de sangue, e o sangue tem no Velho Testamento, tem na Bíblia, o significado de vida, né? Então era a vida que era derramada, né? E esse sangue derramado no altar, né, era o símbolo principal, porque era a vida daquele animal que estava sendo derramada, né, no altar para o perdão dos pecados. O sumo sacerdote, nesse ponto, ele era o mediador desta velha aliança, porque ele era quem entrava para oferecer sacrifício. No momento que Cristo morreu na cruz, não temos mais mediador, não precisamos mais de mediador. O mediador agora é Cristo, né? E o próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus. E o animal que era colocado lá tinha que ser um animal sem defeito, né? Como oferta pelo perdão do Senhor, para que a sua ira não consumisse o povo, não destruísse, como Deus haveria de fazer com as outras nações. Vamos dar uma olhada lá em Levítico 16. Levítico 16 fala o dia da expiação, né? A parte mais interessante aqui é do 5 ao 10, mas a gente pode ler aqui, ó. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, 2 filhos de Arão morreram porque chegaram ao Senhor de forma errada, né? Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Lá para trás,
não sei se no Levítico ou no Deuteronômio, acho que Deuteronômio diz como era para fazer. Então tem isso descrito tudo lá atrás. Banhará o seu corpo em água e então o vestirá. A água, tudo bem, lavar, né? Mas não era só o lavar. A água tinha um significado no Velho Testamento de transformação. Então era necessário que ele se transformasse, que ele se limpasse, que ele tirasse as coisas do mundo ali, para que ele colocasse a veste sacerdotal sagrada. São estas as vestes sagradas, versículo 4. Versículo 5, Levítico 16. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, o novilho, era para a expiação do pecado de Arão, sumo sacerdote da época de Moisés, e da sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer a expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então era um bode emissário, era um bode que ia ao meio do deserto com os pecados do povo, né, para fazer a expiação dos pecados. Né? Esse é o que a gente chamou de bode expiatório. Aquele animal levava as culpas do povo, né? Ele fazia a expiação do pecado. O outro que era sacrificado, ele era ofertado, era uma oferta. E esse era o que ia para o deserto, simbolicamente levando para fora do arraial os pecados dos filhos de Israel. Né? É um simbolismo, é uma riqueza de simbolismo nessa cerimônia. Né? O sacrifício representava a oferta, o derramamento de sangue, a vida entregue ao Senhor, ela era a oferta do sacrifício, né? Derramamento de sangue. E o pecado era levado pelo outro bode para o deserto. O deserto tem uma conotação, tinha, né, uma ideia de morada dos demônios. Então esse bode ele era o portador dos pecados do povo, primeiro tirando do arraial e levando para fora do arraial, ou seja, limpando, assim, por assim dizer, o arraial, né? E levando como se fosse para os demônios. É um simbolismo, era uma ideia, era uma ilustração, né? É um simbolismo, a melhor palavra é simbolismo mesmo. Então veja que essa era a ideia do bode expiatório, né? Tirar o pecado do meio do povo. A gente pode pedir perdão a Deus, a gente deve pedir perdão a Deus, a gente deve confessar os nossos pecados, mas se a gente não se arrepender e não mudar de atitude, não adianta nada, porque a gente vai continuar errando da mesma forma. Então a gente precisa tirar os pecados da nossa vida, um a um, aqueles que a gente consegue identificar, né? Comece pelos mais fáceis. Não adianta tentar tirar os difíceis, né? Adianta tentar diminuir, adianta tentar não fazer, mas se a gente tirar os mais fáceis, a gente começa por algo, né, mais fácil de conseguir uma vitória. E aí as coisas vão melhorando aos poucos. Bom, então esse era o dia da expiação. Bom, a expiação era apenas uma obra temporária e esse é o segundo ponto da nossa lição, né? O sangue era derramado para perdão dos pecados,
era a representação do sacrifício, né? Os pecados do povo eram levados para o deserto, e aí restabelecia-se a santidade da comunidade de Israel, ali do povo, né? Mas por que então era necessário fazer essa cerimônia todos os anos? Por que que esse sacrifício não era suficiente? Por que que ele não era, por assim dizer, um único sacrifício não era bom bastante para resolver isso, né? Esse modelo de sacrifício não deveria ser perpetuado das gerações, né? Mesmo que o povo, como se diz, entendesse que era necessário fazer para perdoar seus pecados. Mas esse sacrifício apontava para um outro sacrifício que aconteceria no futuro. Esse novo sacrifício do futuro, sim, foi, né, o futuro para nós passado, a gente está falando de um passado bem distante, bem antes da vinda de Cristo. Então, esses sacrifícios da velha aliança, do Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, sim, seria adequado, foi adequado para todas as gerações, né? A gente entende que aquelas pessoas conseguiam, digamos assim, limpar os seus pecados através desses sacrifícios, mas eles mesmo assim eles tinham que lidar com o peso da natureza pecaminosa. E nós conseguimos, se nos entregarmos a Deus, conseguimos ser transformados. Se a gente conseguir, como se diz, entregar mesmo, seguir mesmo a Cristo, a gente consegue ter atitudes diferentes. A gente consegue agir de forma diferente. O peso do pecado não fica mais sobre nós, porque Cristo consegue nos libertar desta escravidão. O pecado escraviza as pessoas, né? E esse sacrifício era apenas uma sombra do que estava por vir. Hebreus 10, 4, ele fala que não é possível que o sangue de touros e bodes tire os pecados, né? Ele fala ali de uma impossibilidade, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, né? Então, Hebreus vem, o escritor Hebreus vem mostrando que essa cerimônia do Levítico era importante, era necessária, era o que se havia de lei, o que se tinha que fazer, mas não era uma coisa que poderia ser definitiva. Tanto é que a gente leu no início, Deus dando a ordem que no 10º dia do 7º mês, então era para fazer anualmente, né? Era o dia da expiação. Isso tudo, então, este sacrifício lá de Levítico apontava para uma sombra de algo que estava por vir. Era, portanto, necessário um sacrifício eficaz que libertasse o homem do pecado, do peso do pecado, né? A lei, ela era vista, ela era interpretada, ela era seguida com uma série de regras do que podia, o que não podia fazer. E quando a gente faz as coisas desta forma, ela acaba sendo algo pesado, porque eu tenho mais peso em cumprir a letra da lei do que atingir o seu objetivo. Entende? O objetivo da lei era um só, amor, né? Tanto é que Jesus resumiu lá, não foi Jesus, né? Ele citou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Ele resumiu a lei nesses dois mandamentos, né? Na verdade ele resumiu, né? E a lei só era muito complicada para entender, mas Cristo veio e conseguiu no seu sacrifício imprimir
o que se desejava da lei nos nossos corações, na nossa vida, que era viver em amor. Bom, o terceiro tópico da nossa lição, então, fala da expiação no Novo Testamento, e aí a gente vem falar da obra completa de Cristo. A obra de Cristo, sim, foi completa. Essa obra, ela foi prevista como se diz, foi profetizada lá por Isaías. A gente costuma ler, né, Isaías 53, no Natal, né, quando a gente fala do nascimento de Cristo, a gente costuma ler lá, porque o menino nasceu, o filho se vos deu, né? E lá no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O escritor Isaías, ele nos aponta que haveria o sacrifício do Filho de Deus, do prometido, né, e que ele seria sim o nosso Redentor, que este sacrifício seria suficiente, né, mais excelente que o sacrifício de Cristo. Hebreus 9, de 14 a 22. Então vamos lá para Hebreus de novo. Hebreus 9, de 14 a 22 diz assim: Mas é muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador, é o mediador da nova aliança. Antes era o sacerdote, né? Era o sacerdote que ia lá levar a oferta pelos pecados. Ele era o mediador. Eu não podia entrar no Santo dos Santos, né, para ofertar, porque eu seria morto. E agora, o escritor aos Hebreus está falando, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a redenção das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, olha que interessante, eu achei muito legal essa passagem. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, pois havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus escreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a ideia do derramamento de sangue para a remissão dos pecados, ela é reforçada aqui no autor aos Hebreus. No entanto, ele expressa, né, que o sangue da primeira aliança era o sangue de bodes. E agora, nesse Novo Testamento, né, o sangue de Cristo é aquele que sela, é aquele que dá validade a esse novo testamento, né? Deus, na pessoa do seu Filho, de boa vontade, resolveu pagar o maior preço pelos nossos pecados. E através do seu sacrifício na cruz, ele passou a ser o mediador a Deus. Ele nos reconciliou com Deus, né? E ninguém mais poderia fazer essa obra. Só Jesus, 100% homem e 100% Deus,
poderia fazer esta obra. Ele não apenas providenciou perdão para os nossos pecados, como também providenciou perdão pelos pecados de todos uma só vez. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha, agora acabou, não precisa mais. Está tudo feito de uma vez por todas, né? A morte na cruz, a morte de Cristo na cruz, né? E também a sua ressurreição fez com que todos os nossos pecados fossem expiados. Até os que eu não pequei ainda já foram expiados por Cristo. Então não preciso me preocupar mais, não é isso? Ups, não é assim, né? Não é assim. A nossa natureza pecaminosa, ela agora pode ser transformada. O que diz lá em 2 Coríntios 5, de 17 a 19? Abre aí. 2 Coríntios 5, de 17 a 19, é um versículo muito conhecido, mas é importante a gente saber e entender. Versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério, serviço da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, veja que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Jesus morreu de uma vez por todos os nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Que sacrifício eficiente, eficaz e definitivo Deus providenciou para nós. E agora eu não preciso me preocupar? Preciso, porque se agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E se eu sou nova criatura, eu tenho obrigação de agir de uma forma diferente. Fácil, né? Não, nem um pouco. Mas a nossa transformação pela fé em Cristo é que nos faz conseguir atingir este objetivo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura. Eu decorei um texto lá, né? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas aqui a revista, a tradução, né? Almeida, revista aí atualizada, falou algumas palavrinhas diferentes, a gente decora há bastante tempo atrás e as coisas vão, né, ficando na memória da gente, né? E aí Deus nos trouxe o ministério da reconciliação. Então não é mais o ministério da lei, não é mais o ministério de apontar o defeito dos outros, não é mais o ministério da treta, né? Da confusão, da briga, é o ministério da reconciliação. Ministério é serviço, né? O ministro de Deus é um serviçal de Deus, né? Nós somos ministros, né? No sentido que nós temos que fazer o serviço, servimos. E o serviço aqui está dito é o serviço da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele nos confiou a sua palavra de reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos salvou através do sacrifício do seu Filho na cruz. Ok? Para pensar e agir, nem sempre eu olho esse item com tanto detalhe, mas aqui tem umas coisas muito importantes, né? A expiação nos ensinava, através de uma cerimônia, o privilégio que era estar na presença do Senhor. E a gente tem sentido
esse privilégio de estar na presença de Deus, quando a gente vai à igreja para prestar culto, a ideia é estar na presença de Deus. Cá em casa a gente também pode estar na presença de Deus, aliás, a gente está na presença de Deus o tempo todo, mas às vezes a gente dá as costas para Ele, né? E não, Deus não está vendo não, está ali, dá as costas para Ele. Não é isso? Mas a gente está na presença de Deus, a gente tem acesso direto ao Pai. Como a gente tem feito uso disso? Será que a gente tem feito o uso disso com honra, com respeito, né? Pelo menos quando eu paro para cultuar, será que eu estou de fato com a minha mente, com o meu pensamento naquela atitude ali, naquela situação ali do culto, né? Quando Cristo, segundo tópico, quando Cristo morreu por nós na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Tudo bem, não há o que eu possa fazer para ser merecedor desse perdão, claro. Mas o que eu tenho feito, não em retribuição, mas o que eu tenho feito para Cristo? Para demonstrar pelo menos o meu amor a Ele. Se eu fui salvo por alguém se entregou sua própria vida por mim, eu devo alguma gratidão, não devo? E o que eu tenho feito para demonstrar esta gratidão? Jesus deixou para nós uma missão, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Era uma missão, né? Jesus chegou para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, né? Cuida do rebanho. O que a gente tem feito para demonstrar o nosso amor a Cristo? Será que as pessoas conseguem ver na minha vida o amor a Cristo? Será que as minhas atitudes têm demonstrado ao mundo o amor a Cristo? É complicado, né? A gente tem que parar e pensar nisso com muita calma, com muita tranquilidade e ir corrigindo, né? Corrigindo o rumo da nossa vida para que a gente não erre de novo da mesma forma, né? Terceiro tópico, segundo o princípio da obra da expiação, o pecado cria uma dívida, né? Ou seja, toda vez que alguém comete um pecado, então dele é exigido alguma coisa que seja tomada desse pecador. E o que a gente precisa fazer? Nada, né? Cristo morreu por nós, né? 1 João 1, 9 e 10 diz o quê, meu irmão? Vamos olhar lá. Não tenho que fazer nada. Ou será que eu tenho? 1 João 1, versículo 9 e 10. Se é condicional, né? Então há uma condição em cima disso que eu vou ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nós pecamos. Nós temos que ter a plena consciência de que nós pecamos. Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados. E aí fica uma coisa que o pessoal faz assim de uma forma... O pessoal não, eu também às vezes erro, né? Perdoa o nosso pecado em nome de Jesus, amém. A oração tem meia hora, né? 29 minutos e 30 segundos é para pedir, né? E aí 30 segundos ou menos, né? E perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Acho que você não deve ter dado nem 10 segundos, né? Então a gente tem este problema, né? A gente consegue lembrar das coisas que a gente precisa, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente sente falta. Mas a Bíblia diz que a gente precisa confessar os nossos pecados. Quando a gente erra, a gente não gosta de falar dos nossos erros. Os nossos erros nos envergonham. Nossos erros apontam nossas falhas. E nós não gostamos
que nossas falhas sejam expostas. Nós gostamos de ter elogios, nós gostamos de acertar, nós gostamos de fazer bem as coisas, mas não gostamos de errar. Errar não é um negócio legal. Mas a gente precisa, e a Bíblia nos ensina isso, que a gente precisa confessar os nossos pecados. A Igreja Católica tem ainda o padre como intermediário, porque o fiel vai lá e confessa ao padre os seus pecados, e o padre, na hora da Eucaristia, da hóstia, ele sacrifica o corpo de Cristo, a hóstia representando o corpo de Cristo, naquele momento da Eucaristia. Então, assim, ali ainda é sacrificial e ainda há um intermediário, mas a Bíblia diz que nós não temos necessidade, não temos intermediário mais, que o nosso intermediário ainda hoje é Cristo. Nós temos acesso direto a Ele. Então, já que a gente tem acesso direto a Ele, vamos bater um papo com Ele, falando para Ele, confessando para Ele o que a gente tem feito de errado, o que eu fiz de errado hoje. Né? Se a gente fizer aos poucos, todo dia um pouco, é bom, porque a gente vai lembrando das coisas que a gente está fazendo. E olha, cada vez que eu falo de uma coisa que eu faço errado, e eu tomo a consciência de que aquilo ali está errado, que aquilo ali está, como se diz, entristecendo a Deus, eu estou fazendo algo que Deus não aprova, eu tomo a consciência de que aquilo ali precisa ser mudado. Eu boto minha lista de prioridades para mudar. E aí, a hora que eu for fazer de novo, não, peraí, isso aqui, nós já chegamos à conclusão de que devemos lutar. E aí eu consigo me arrepender. Eu confesso e me arrependo. E eu posso aí, de fato, ser perdoado. Vamos confessar os nossos pecados. Cada um deles. Vamos dar nome aos nossos pecados. Nós precisamos nomear quais são os nossos pecados. Sabe, às vezes a gente faz umas coisas erradas de forma sistemática. Sistemática, sim, é tempo todo fazendo aquela coisa daquele jeito. E aí a gente chega à conclusão, isso aqui está errado. Bom, se eu cheguei à conclusão que eu estou fazendo um negócio que está errado, errar é humano, né? Diz o ditado. E persistir no erro é burrice. Né? Então vamos acertar. Pedimos perdão, confessamos o nosso pecado a Deus e a partir dali, né, dizia Jesus várias vezes, né, vai e não peques mais. Não erra da mesma coisa de novo não, irmão. Já que você entendeu que aquilo ali é errado. Tópico 4. A expiação era apenas uma sombra dos bens vindouros. A expiação lá de Levítico. Né? Prenúncio da pessoa e da obra de Cristo. E Cristo é um substituto suficiente, o sacrifício era um substituto insuficiente de Cristo, que ele sim fez a expiação dos nossos pecados de forma total e definitiva. Cristo era perfeito, né? Ele foi perfeito e por isso ele era o Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? A obra, o último tópico, fala que a obra era temporária e insuficiente, mas ela, mesmo do contexto da lei, tinha uma importância. Né? Sem ela, o pessoal não saberia que tinha pecado, né? E nem entenderia a necessidade da graça, o perdão de Cristo. A lei prenuncia a salvação de Cristo. A lei, como disse lá o escritor, foi aio, foi aquela que nos ajudou a entender o amor de Deus por nós. A lei nunca foi objetivo final em si mesmo. Ela sempre tinha como objetivo nos trazer a salvação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender, a absorver, colocar em nossas mentes essa grandeza do sacrifício de Cristo na cruz, levando sobre si
as nossas transgressões, os nossos pecados, sendo um cordeiro perfeito, fazendo o sacrifício perfeito, né? Capaz de tirar os nossos pecados de uma vez por todas. E que essa situação de tirar os nossos pecados por uma vez por todas não seja usado por nós como motivo para não fazer nada. Muito pelo contrário, a gente precisa demonstrar nosso amor a Deus. A gente precisa agir com amor. Existem pessoas indo para o inferno sem salvação porque não conhecem a mensagem de salvação. E a obrigação é minha e sua de levar essa mensagem a elas. Que Deus nos abençoe e nos ajude no cumprimento dessa missão.